Louvado seja Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigada pelo Senhor velar pela sua palavra para fazê-la acontecer. Obrigada por nos dar o seu Filho Jesus. Jesus, obrigado por o Senhor nos dar o Espírito Santo. Espírito Santo, nós nos rendemos ao Senhor e tudo que o Senhor quiser falar, tudo que o Senhor quiser fazer, nós estamos abertos e nós estamos prontos para receber. Nós te damos todo o louvor, toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Essa noite eu quero explicar um pouco mais sobre o que... Eu vou explicar o que eu faço aos domingos pela manhã para você saber. Nós estamos fazendo uma transição do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja. É importante que a igreja faça essa transição, porque Jesus, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele nos deu 5 dons. Ele nos deu 5 dons para fazermos 3 coisas. Mas a igreja mudou e começou a usar as 3 coisas, somente 3 coisas, para fazer essas 3 coisas acontecerem. E o que tem acontecido é que a igreja se tornou estagnada, andando em círculos. Uma das palavras que o apóstolo usa bastante é a palavra fresco. Em outras palavras, Deus é um Deus do agora. Ele é um Deus no momento presente. Ele não habita no passado. Ele está no futuro, mas por nossa causa ele permanece no presente, ok? Então, Deus está sempre falando, Deus está sempre fazendo coisas, Deus está sempre dizendo coisas, Deus está sempre revelando coisas. Então, o modelo pastoral da igreja fez com que nós focássemos em nós mesmos. Focássemos em nossos problemas, focássemos naquilo que nós precisamos, focássemos naquilo que nós queremos, enquanto que o modelo apostólico da igreja é para focarmos naquilo que Deus quer. Agora, se você ler a palavra de Deus com bastante atenção, se você realmente ler a palavra de Deus, você verá que todas as vezes que Deus nos pede para fazer algo ou nos envolve em alguma coisa, é na verdade para dar a Ele permissão de fazer alguma coisa na nossa vida. Todas as vezes que Deus nos pede para nos envolvermos com alguma coisa, é na verdade Ele tentando pegar permissão de nós para poder se envolver em nossas vidas. Porque sem a nossa cooperação, Ele não pode se envolver nas nossas vidas. Então eu quero expandir mais. Aos domingos pela manhã, eu disse tudo isso para dizer que aos domingos pela manhã, o que eu faço quando eu venho, o apóstolo mandou eu fazer isso, ele falou, pegue um versículo e leia, e realmente foque no apostólico, para que as pessoas possam saber por que elas vêm à igreja aos domingos pela manhã, por que elas vêm à igreja às quartas-feiras à noite, para poder estudar a palavra de Deus, para fazermos essa transição, saindo do modelo pastoral e entrando no modelo apostólico, o que significa, o que faz com que nós tenhamos que crescer. No modelo pastoral, você está pronto para isso? No modelo pastoral, os braços do apóstolo precisam ficar assim para o alto. Lembra quem era? Moisés, né? Todas as vezes que os braços estavam para o alto, eles venciam a batalha, certo? Quando os braços cansavam e desciam, eles perdiam a batalha. Então as pessoas ficavam segurando os braços de Moisés. Mas no modelo apostólico, você levanta seus próprios braços. Isso faz sentido? Então, essa é a transição que nós precisamos fazer. E o que acontece... continuando aqui, o que acontece no modelo pastoral sabe, quando você, no modelo pastoral, porque a igreja tem andado em círculos, andando ao redor, em círculos, às vezes ensinando as mesmas coisas, não cavando mais profundo. Quando isso acontece, quando você anda em círculos e você tem que continuar fazendo as mesmas coisas, você perde o interesse das pessoas, certo? Então, quando você perde o interesse das pessoas, você precisa manter a atenção das pessoas de alguma forma. Então, para manter a atenção das pessoas, você tem que inventar coisas.
E é assim que a igreja começou a criar todas essas atividades e todos esses programas diferentes, essas coisas diferentes, porque nós temos no modelo pastoral, eu preciso manter a sua atenção aqui em mim. Mas no modelo apostólico, Deus mantém a sua atenção. Você está vendo isso? Então, aos domingos pela manhã é o que temos feito. Então, no domingo passado, eu comecei a falar sobre duas palavras gregas que são muito importantes para nós entendermos, porque na versão King James, nós lemos a versão King James, você verá a palavra poder. Você vai ver a palavra poder no Novo Testamento. E se nós não tivermos cuidado, ao entender que na versão King James ela foi traduzida do grego no Novo Testamento e hebraico no Velho Testamento. Se nós não entendermos isso, nós olharemos para a palavra poder e começaremos a usar a nossa definição americana ou brasileira do que o poder significa e não entender realmente o que a ideia original que está sendo transmitida ali. Então, no Novo Testamento, na versão King James, você tem a palavra poder, mas dependendo de onde você esteja lendo, e nós vamos ler alguns versículos diferentes, em alguns lugares diferentes, dependendo do versículo que você lê, pode ser que queira dizer exousia, que se traduz, a melhor forma de traduzir, de definir, é chamado autoridade, ok? E você tem o que é chamado de dunamis ou dínamo, que significa que é a força. Então você tem a autoridade e a força. Então se você estiver lendo algum versículo no Novo Testamento e você vê a palavra poder, se você não souber de qual que ele está falando, você pode confundir um com o outro. Você pode confundir um com o outro. E é muito importante que você entenda a diferença entre exousia e dunamis. Entre entendimento de autoridade e força. Ok? Abra comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 25, 26, é muito conhecido esse versículo. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E Deus criou o homem, a imagem, sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ok? Então, nós vemos que Deus nos fez a imagem dele. Deus nos criou a imagem dele, significando que ele nos fez para ter a capacidade de ter o domínio. Isso não significa que você terá o domínio automaticamente. Você foi criado, você tem a capacidade para dominar, a capacidade para estar em domínio, mas isso não significa que você irá dominar automaticamente. Agora vá comigo em João, capítulo 1, o Evangelho de João. Veja, à medida que nós fazemos essa transição do modelo pastoral para o modelo apostólico, eu vou continuar repetindo isso por um tempo, eu vou ficar repetindo isso, porque isso é preciso registrar. Que nós estamos no novo dia. Isso tem que registrar que você tem mais dentro de você do que aquilo que você foi ensinado. Como que é possível, como pode ser o maior vive dentro de você e você não está alcançando o potencial que você precisa alcançar? João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, deixa eu chegar lá rapidamente. Louvado seja Deus. Versículo 12, ele diz, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder. O que? O poder, ele deu a eles o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Agora, nesse momento específico aqui, a palavra poder, ela é traduzida para exousia, ou autoridade.
Ele diz, todos quantos o receberam, a eles ele deu o poder, o direito ou a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Ok? Agora, a autoridade, ela somente abre a porta. Você está vendo isso? A autoridade, ela apenas abre a porta. O apóstolo Paulo nos diz algo que nos dá ao entendimento de como nós fazemos para entrar pela porta. Vá agora para Romanos capítulo 8. Veja, porque a maioria dos crentes é só familiar com o dunamis ou com o dínamo. Ele diz, a gente pode falar das duas formas, dunamis ou dínamo, significa a mesma coisa. Para te dar um exemplo, muitos de vocês já ouviram isso antes, mas dínamo, que é a força de Deus, ou a força significa, a tradução força, é da onde nós obtemos a palavra dinamite, ok? A explosão ou a força, uma força acontece, algum tipo de reação vai acontecer, algo vai se mover aqui. A maioria dos crentes é familiar com o dunamis, ou o dínamo, o poder de Deus. Mas eles passam por cima, eles ignoram o exousia. Deixa eu te falar um segredo. O dínamo, ou dunamis, não opera sem o exousia. É por isso que é importante que nós entendamos exousia. Se você não tiver autoridade, então o poder de Deus não vai acompanhar você. Porque o poder, a autoridade de Deus sempre precede a força de Deus. Então, alguns cristãos querem a força de Deus, mas não querem a autoridade. Isso faz sentido? Então, preste atenção aqui. Romanos capítulo 8, o versículo 14. Preste atenção aqui. Romanos capítulo 8. É importante agora porque o propósito de um apóstolo é estruturar o governo do céu na terra, certo? Isso simplesmente significa criar ordem para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, para que todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar disso, ok? Então, a razão pela qual a igreja está andando em círculos é porque os 5 dons ministeriais não entenderam a exousia. Então, se os 5 dons ministeriais não entendem a exousia, então as pessoas não vão entender exousia, porque o exousia, a autoridade de Deus, ela faz com que você consiga fazer as coisas acontecer. O dunamis faz as coisas acontecerem. Ok? Então, em Romanos, capítulo 8, versículo 14, nós vemos um versículo que é similar a João 1. João 1,12. João 1,12, ele diz: mas todos quantos o receberam, a eles ele deu o poder, a autoridade de se tornarem um filho ou filha de Deus. Certo? Aqui ele diz um pouquinho diferente. Ele diz, porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, existe algo que o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso acontecer antes de você ser um filho de Deus. Você está vendo isso? Deixa eu desmembrar isso aqui, porque eu não quero que ninguém pense que eu estou tirando alguma coisa fora do contexto. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome foi escrito no livro do Cordeiro, da vida, livro da vida do Cordeiro. Isso não tem discussão. Não tem se ou mais, já está escrito no livro do Cordeiro o seu nome. Mas não significa necessariamente que você vai ser bem-sucedido na terra. É por isso que você vê alguns cristãos passando dificuldade dessa. Porque o ingrediente que está faltando é que eles não entendem, eles não estão entendendo a exousia, a autoridade. Eles não estão, eles sabem, eles conhecem o dunamis,
mas eles não entendem exousia. Veja, nós vemos nesse capítulo, no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, ele diz: todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa, presta atenção, isso significa que alguma prestação de contas tem que acontecer aqui. Veja, a autoridade vem da prestação de contas. Se você não quer prestar contas, então você não precisa de autoridade. Veja, é por isso que o apostólico é tão importante, porque Deus crê em ordem e Deus crê em estrutura. Então, portanto, presta atenção. O reino de Deus, o apostólico, a pauta do dia de Deus, o reino do céu, é tudo sobre estrutura e ordem, para que todas as pessoas possam ser livres. Veja, então, quando você fala sobre prestação de contas e autoridade, a prestação de contas, ela vem, a autoridade vem da prestação de contas. Em outras palavras, você não pode ter mais autoridade do que aquilo que você está disposto a prestar contas. Deixa eu falar dessa forma. A autoridade sempre precisa preceder a força. Toda vez que a força precede a autoridade, as coisas ficam ruins. As coisas ficam ruins. Todas as vezes que a força precede a autoridade, alguma coisa vai dar muito errado. Alguma coisa vai dar muito errado. Então, nós, como cristãos, precisamos entender a exousia, a autoridade e o dunamis, o poder ou a força. Eles operam juntos. Um é inerente ao outro. É por isso que eu li Gênesis 1, 26, porque você, inerentemente, intrinsecamente, já carrega o dunamis. Cada um de nós aqui já está carregando o dunamis. Então, como é que você pode falar isso pra mim? Como você pode falar isso pra mim? As coisas não estão dando certo na minha vida, não estão indo bem, as coisas que eu estou declarando não estão acontecendo. Como é que você pode falar isso pra mim? Quem é que mora dentro de você? Jesus mora dentro de você. Então, se Jesus mora dentro de você, o dunamis já está dentro de você. O que nós temos problema, o nosso problema é a exousia. A autoridade. É por isso que é importante que você aprenda os seus direitos como um cristão. Seus direitos de ter, o seu direito de poder falar com Deus. O seu direito de poder passar tempo com Ele. O seu direito de ser curado. O seu direito de ser rico. O seu direito de ter paz. Veja, quando você sabe esses direitos, aí você vai saber como liberar o dunamis. Mas o que tem acontecido é que no modelo pastoral da igreja, nós temos focado só em liberar o dunamis nas nossas vidas para nós mesmos. E nós esquecemos o propósito original, que o dunamis é para revelar o Pai, o Deus na terra. É para revelar a vontade dele na terra. Então, nós vemos, é por isso que ele fala em Romanos 8,14, porque todos quantos são guiados, guiar fala sobre prestação de contas. Se você for guiado por alguém, você vai prestar contas por aquela pessoa que está te liderando. Então, nesse caso, para eu me manifestar como um filho de Deus, eu preciso prestar contas ao Espírito Santo. Que significa que antes de eu tomar decisões sobre tentar usar o dunamis que está dentro de mim, eu preciso checar com o Espírito Santo. Você vê, eu preciso checar com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, o que Deus está falando acerca dessa situação? O que Deus pensa sobre isso? Antes de eu ir sair confessando e amarrar e prender e declarar e falar contra coisas. Ok, vamos ver aqui, vá comigo para Marcos capítulo 11. Veja, nós temos que entender, quando você entende que o exousia sempre precede, a autoridade de Deus sempre precede o dunamis, a autoridade sempre precede a força. Marcos capítulo 11, nós vamos ver algo aqui. Em Marcos capítulo 11, presta atenção nisso.
Marcos capítulo 11 e versículo 23. Agora, esse versículo fala sobre a autoridade, mas não a autoridade que você pensa. Porque ele vai dizer uma palavra aqui que vai mudar a conotação que nós pensávamos do que sabíamos do que estava falando. Marcos 11, 23, ele diz: porque verdadeiramente eu digo a você, que todo aquele que disser a esse, que monte, esse monte, esse monte, esse monte. Agora, isso é Jesus, deixa eu falar com clareza aqui, isso é Jesus falando com os discípulos dele, ensinando a eles sobre fé, e ensinando a eles como Deus vai prover para eles. Agora, da onde que vem esse versículo? Jesus estava viajando com os discípulos e viu uma árvore lá longe, uma figueira, que tinha folhas. A Bíblia de Deus, a árvore tinha folhas. Então, quando a árvore tem folhas, ela é suposta ter frutos. Agora, a Bíblia, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que não era a estação do fruto ainda, para fruta. Mas a árvore tinha folhas, significa que era suposto ter fruto. Significa que Deus estava providenciando para Jesus, mesmo estava indo contra a natureza para providenciar para Jesus, porque Jesus estava fazendo a vontade dele, estava na vontade dele. Então Deus cuida de seus filhos, ok? Então Jesus chegou na árvore, ele viu as folhas, mas não tinha figos. Então Jesus amaldiçoou a árvore, certo? Então eles continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, passaram depois de novo para a árvore e viram que a árvore estava seca até a raiz, certo? Os discípulos falaram: como que isso podia acontecer? Olha o que Jesus falou para ele no versículo 22. Tenha fé em Deus. Agora, eu ainda estou no assunto de exousia e dunamos, o poder, ok? Jesus foi para o versículo 23 e ele disse, olha o que ele fala no versículo 23. Verdadeiramente eu digo a você que todo aquele que disser para esse monte, Jesus estava se referindo a falar com aquela figueira. Na situação dele, aquela figueira estava tentando negar a ele aquilo que Deus havia providenciado para ele. Não estava falando sobre Jesus falar com todas as outras coisas. Jesus está dizendo, nessa situação aqui, eu estou falando com essa figueira, eu tenho a autoridade para falar com essa árvore, porque essa árvore está desalinhada com aquilo que Deus me criou para fazer e está fazendo aqui. Então Deus me deu a autoridade para eu falar com essa árvore. Preste atenção nisso agora, o Dunamis apareceu. Quando Jesus falou com a árvore, o Dunamis entrou e secou a árvore. Veja, é por isso que nós temos que entender a diferença entre a autoridade e a força de Deus. Porque muitas vezes nós estamos indo tentar falar com coisas que nós não temos a autoridade para fazê-lo. E ficamos imaginando, por que a coisa não moveu, por que a coisa não fez nada, não aconteceu, eu falei, não aconteceu nada, por quê? Obrigado, Senhor, louvado seja Deus. É por isso que o apostólico é tão importante, porque muitas coisas que nós temos falado no modelo pastoral da igreja não respeitaram a gente, porque os portais do sobrenatural não estavam abertos, porque não havia governo de céu na terra estruturado, não havia ordem. Então, por isso, era impossível, sem um apóstolo, é impossível você ser apostólico. Então, a sua autoridade ficou limitada. O modelo pastoral da igreja limita a autoridade da pessoa na igreja. Porque limita a autoridade, coisas que nós estamos falando não prestam atenção a nós. Porque nós estamos tentando fazer o Dunamis acontecer no modelo pastoral, quando Deus falou que o propósito original do Dunamis é para revelar para me revelar o Pai. Você está vendo isso? Vá agora para Atos, capítulo 1. Você entende? Sai entendendo a diferença entre exousia e dunamis, ok? Um é autoridade e o outro é força. Eles operam juntos. Agora, quando você ler a Bíblia, ouça. Essa noite eu estou ensinando, Deus vai revelar coisas para nós aqui, mas isso não é uma ciência mágica que eu peguei do céu direto. Quero que você entenda, isso aqui é meio básico que eu estou ensinando. Se você pegar uma boa concordância bíblica do Strong, pega uma boa concordância bíblica, porque às vezes tem palavras na Bíblia
que vão traduzir para o inglês ou para o português, mas nós perdemos todo o significado original por causa dos dois diferença dos idiomas. Então, o que tem acontecido, porque nós estamos só entendíamos a palavra poder como sendo força, muitos de nós pensávamos que só poder só significa força. Nós perdemos o aspecto da autoridade. Quando nós perdemos o aspecto da autoridade, quando você não tem o aspecto da autoridade, você não tem a chave que abre o dunamis. Você está vendo isso? Atos, capítulo 1. Agora, eu ainda estou no assunto. Se você lembrar Romanos, capítulo 8, versículo 14, o que ele falou? Todos quantos são guiados, certo? Pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Significa que... Obrigado, Espírito Santo. Simplesmente significa que o versículo 14, no capítulo 8 de Romanos, simplesmente significa que as outras pessoas reconhecerão que você é um filho de Deus. Não está dizendo, porque quando você, de acordo com João capítulo 1, no versículo 12, quando você recebeu Cristo como seu Salvador, você recebeu a autoridade para se tornar. Certo? Você recebeu a autoridade para se tornar, mas ninguém mais sabe disso. Então, Romanos capítulo 8 está falando a partir do ponto de vista de outras pessoas olhando para você, porque de acordo com João capítulo 1, versículo 12, você vai para o céu. Mas como é que você vai estar demonstrando aqui na Terra? Como é que as pessoas vão te ver aqui na Terra? Você está vendo isso? Então, é por isso que é importante que quando você é guiado pelo Espírito de Deus, as outras pessoas vão começar a reconhecer, uau, esse é um filho de Deus. Porque você está sendo guiado por um ser invisível que eles não conseguem ver. Então a única coisa que eles conseguem atribuir é você precisa ser alguém especial. Ok, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Deixa eu te falar, Atos capítulo 1. Versículo... Vamos começar no versículo 4. Estando juntados com eles, ele ordenou a eles que eles não deveriam sair de Jerusalém. Jesus está falando isso agora. Mas espere pela promessa do Pai, que diz que você ouviu de mim. Em outras palavras, Jesus está falando com eles sobre João capítulo 16, versículo 13. Veja, quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará em toda a verdade. Ele continua falando, eu vou te deixar um consolador. Eu preciso ir, mas eu não vou deixar você sem um consolador. Eu vou te dar o Espírito Santo, ok? É isso que Jesus está falando com eles. Isso é depois que ele havia morrido, ressuscitado, já se apresentou a Deus, voltou para falar com eles por um pouco mais, depois deu a eles instruções e ele já ia voltar para o céu. Isso é muito importante, porque João realmente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois de agora. Versículo 6, e quando eles, portanto, estavam juntos, eles perguntaram a ele, Senhor, você vai agora aí nesse tempo restaurar novamente o reino a Israel? Isso é importante, porque agora nós estamos a ponto de ver a estrutura do céu na terra, o governo de estrutura do céu na terra. Eles querem uma outra coisa. Jesus tem compaixão. Ele não falou para eles, não é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Ele disse, olha, eu vou deixar, é o Pai que vai decidir o que ele vai fazer. Ok? Olha o que ele fala. Olha o que ele fala no versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade. Ok? Veja no versículo 8. Mas, esqueça tudo isso. Esquece tudo isso que você pensa. Esquece sobre o reino de Israel voltando. Esquece sobre todas essas coisas. Mas vocês receberão poder. Depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão, presta atenção, e vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria. Até os confins da terra. Você está vendo isso? Agora. Nesse momento específico aqui, eu quero ter certeza que está correto. Deixa eu ver aqui. Nesse momento específico aqui, é isso que eu pensei, é isso mesmo. Nesse momento específico aqui, essa palavra poder é dunamis. Mas você receberá a força de Deus
Quando você vai receber a força de Deus? Você vai receber a força de Deus depois que o Espírito Santo vier sobre você. Agora, por que você pensa que você vai receber a força depois? Por causa da prestação de contas. Porque Deus não pode fazer com que a gente ande por aí com poder descontrolado. Ele fez isso uma vez. Ele fez isso uma vez. Ele fez no Jardim do Éden. Ele deixou Adão e Eva andarem por aí com poder no poder deles. E olha o que aconteceu. Então Deus disse, dessa vez agora, eu vou ter que fazer com que vocês prestem contas com o meu dunamis. Então, portanto, para você poder entender a exousia, você tem que passar tempo com o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir acessar o dunamis. Então, obrigado, Espírito Santo. É por isso que esse é o motivo pelo qual, no modelo pastoral da igreja, os cristãos tendem a se deparar com paredes de tijolos o tempo todo e terem dificuldades. É porque eles estão olhando para os 5 dons ministeriais para obter o dunamis. Ao invés de se darem conta de que o dunamis está dentro deles. E a única forma que você acessa o dunamis que está dentro de você é você tem que passar por exousia, pela autoridade. A única forma que você passa pela autoridade para fazer as coisas, você tem que passar tempo com o Espírito Santo. Então, se você pessoalmente não passa tempo com o Espírito Santo, você nunca vai acessar a força. É por isso que Jesus disse, eu preciso que vocês esperem. Sabe por que ele mandou eles esperarem? Porque eles já estavam com ansiedade ali. Eles já estavam ansiosos. Eles sabiam que eles sabiam que quando Jesus morreu, algo aconteceu de diferente. Mas Jesus sabia que aquele poder, ele não pode nos deixar livres com poder sem estar com restrição. Então ele falou, fique aqui, ninguém vai a lugar nenhum. Fique aqui, porque vocês vão receber, preste atenção agora, eles já tinham a permissão de ter o exousia. Todos quantos receberam a eles ele deu o poder, a autoridade, isso é o que eles já eram, filhos, naquele lugar lá que eles estavam juntados, em Atos capítulo 1, onde eles já tinham a autoridade, mas eles precisavam do poder, precisavam da força. Então ele disse, fique aqui, porque o Espírito Santo que eu prometi a vocês, nós vamos ler daqui a pouco, chegar em João capítulo 16, ele disse, fique aqui até que o Espírito Santo venha, porque quando o Espírito Santo vier, quando ele vier, aí você vai ter o dunamis. Não saia antes disso. Quantas vezes você saiu antes? É uma pergunta que nós temos que nos perguntar. Quantas vezes eu tô falando de mim também. Quantas vezes eu saí antes do Espírito Santo ter lidado comigo? Antes do Espírito Santo ter me dado a revelação. Antes do Espírito Santo ter me dado instruções. Antes do Espírito Santo ter falado o que fazer. Quantas vezes eu me movi na minha própria palavra, que eu extraí da palavra de Deus. Veja. Efésios, no capítulo 12, diz, no capítulo 4 de Efésios, diz, para o aperfeiçoamento ou o amadurecimento dos santos. Isso está falando sobre você estar aproximado, estar chegado, familiar com o Espírito Santo. É porque você não pode amadurecer no sobrenatural sem o Espírito Santo. Como que você pode amadurecer no sobrenatural quando você não está prestando atenção ou passando tempo com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que criou o sobrenatural, que sabe o que Deus está pensando a respeito das coisas? Então é impossível para você amadurecer sem passar tempo com o Espírito Santo. Então é impossível acessar o dunamis ou a força de Deus sem o Espírito Santo. Por quê? O poder descontrolado, ele é perigoso.
A força sem ter o controle é perigoso. A força sem ter o controle é perigoso. A autoridade sem ter o controle é perigoso. Por falta de um exemplo melhor, os super cops, super policiais. Toda cidade tem um deles, como se fosse o BOP, eu acho, no Brasil. Eles têm o dispositivo, eu não sei o complexo que eles tinham quando eles estavam crescendo, se alguém estava fazendo bullying com eles, mas eles vão começar a pegar a autoridade que eles têm e impor força desnecessária. Agora, tem muito poucos deles, mas sabe por que eles têm muita atenção? Porque eles carregam a força. Lembra? Toda vez que a força vem antes da autoridade, as coisas dão errado. Então, a autoridade descontrolada, o poder descontrolado é perigoso. É por isso que Jesus falou, espere. Só espere pelo Espírito Santo chegar aqui e ele vai te ensinar como liberar esse dunamis. O Espírito Santo está lá para te ajudar, para te ensinar a como liberar. Obrigado. Vá para 1 João. Obrigado, Espírito Santo. Vá para 1 João. Primeira João, capítulo 2. Não é o Evangelho de João, é a carta, 1 João. Capítulo 2 e versículo 20. Você vê o que ele fala ali, 1 João 2, 20. Ele diz, mas você tem uma unção do Santo, é o Espírito Santo, e você sabe todas as coisas. Note que ele não falou, você sabe todas as coisas, direto. Ele disse, você tem uma unção do Espírito Santo, e aí você sabe todas as coisas. Esse é o tipo de prestação de contas que tem que estar no lugar certo. É a prestação de contas. Então agora, se você não passa tempo com o Espírito Santo, você não vai receber unção. Isso está fazendo sentido? Veja, muitas vezes a resposta para as situações que estamos lidando já está lá dentro de nós. Quando eu digo resposta, o que nós realmente pensamos é força. A força para fazer as coisas acontecerem do lado de fora. A força para resolver aquela situação que a gente quer que mude. Para criar as coisas que precisamos criar. Essa força já está dentro de nós. Mas o exousia, ele precisa ser a coisa que vai liberar a autoridade. Eu tenho autoridade para liberar isso? Você não pode obter a autoridade se você não presta contas. Como que eu posso? Jesus, ele tinha autoridade para falar com aquela figueira? Porque, presta atenção, por que ele tinha autoridade para falar com aquela figueira? Alguns de vocês pensam que ele tinha autoridade para falar com a figueira porque ele é Jesus. Se fosse esse o caso, não, por que ele não ia amaldiçoar as outras árvores? Por que ele só amaldiçoou aquela única árvore? Porque aquela única árvore estava tentando invalidar, infringir no mundo dele, que Deus havia criado para ele comer, providenciou para ele. Então, por isso, ele teve autoridade para falar com aquela árvore. Você está vendo isso? Então, Jesus, passando o tempo com o Espírito Santo, o Espírito Santo deu a ele a autoridade para liberar a força. Por que você pensa que Romanos capítulo 8 diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em você? Agora note, o mesmo Espírito, o Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos, então lá você vê a autoridade e a força. O mesmo Espírito, esse mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita dentro de mim. Então, por que eu estou lidando com as situações por mais tempo do que eu precisava lidar com aquilo? Será que é porque eu não estou tentando obter a unção? Eu estou prestando contas? Ou eu só quero que a força venha e aconteça e faça acontecer?
Obrigado, Espírito Santo. Algumas das coisas que nós temos lidado vêm a partir de resultados de decisões que nós tomamos, certo? Certo? Então, ao eu passar tempo com o Espírito Santo, que vai me empoderar para mudar meu comportamento, certo? Quando meu comportamento muda, meus pensamentos mudam, aí o Espírito Santo pode liberar a força para mudar a situação na minha vida. Então, preste atenção agora. Qual o sentido que faria para o Espírito Santo liberar a força na sua vida para mudar alguma coisa, a situação que foi você que causou, sem você mudar a forma que você pensa? É por isso que você tem que passar tempo com o Espírito Santo, para que você possa mudar, a força possa ser liberada, e quando o Espírito Santo lidar com a situação, você nunca mais vai ter que lidar com aquilo. Isso faz sentido? Então, o Espírito Santo é a prestação de contas do Dunamis. Ele, na verdade, é aquele que nos ajuda a entender a autoridade que nós temos. Agora, vá para Atos. Vá para Atos. Deixa eu ver. Atos. Eu acho que é Atos, capítulo 19. Porque eu quero te mostrar isso em comparação. Deixa eu te mostrar isso em comparação a Jesus. Agora, em Marcos capítulo 11, nós vemos Jesus, no versículo 23, falando: todo aquele que disser a esse monte, erga, montanha específica, ele tinha autoridade para falar com aquele momento, com aquela situação específica, certo? Ele teve a autoridade de falar com aquele momento, com aquela situação específica, porque é ali que ele estava, é ali o Espírito Santo estava lidando com ele naquela situação específica, ok? Aqui nós vemos, em Atos, no capítulo 19, nós vamos ver algumas pessoas tentando usar o nome de Jesus, certo? Aqui no capítulo 19, olha no versículo 11. Atos 19, versículo 11, ok? E quando eu ler, eu quero ler. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, milagres extraordinários, milagres especiais, pelas mãos de Paulo, ok? Paulo, o apóstolo Paulo. Então, nós estamos lidando com um apóstolo que tem autoridade, ok? Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Versículo 13. E alguns dos judeus vagabundos ambulantes, vagabundo, ambulante, judeus ambulantes, vagabundos. Qual a significância disso? A palavra vagabundo, ambulante, né? A palavra vagabundo, alguém que ambulante, não tem compromisso, a pessoa flui da onde quer fluir, faz o que quer fazer, age da forma que quer agir. Uma pessoa ambulante, vagabunda, não faz a pessoa. Uma pessoa ambulante, uma pessoa solta, ok? Isso significa que uma pessoa ambulante, um judeu vagabundo ambulante, preste atenção aqui, um judeu ambulante, eles tinham judeus ambulantes, vagabundos, significa que eles também tinham judeus que tinham autoridade. Então, tinham judeus que prestavam contas, que aderiam à lei. Então, eles tinham também outros judeus que não aderiam à lei, que eles eram vagabundos, ambulantes, ok? E alguns dos judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Agora, veja, isso é onde o modelo pastoral da igreja tem estado. Venha comigo aqui agora. É aqui que o modelo pastoral da igreja tem estado. Diabo, eu estou falando com você sobre, no nome de Jesus, que o apóstolo tem falado. Veja, esse modelo pastoral, presta atenção, fez com que nós não passássemos tempo com o Espírito Santo. Porque nós estamos olhando para a nossa resposta para vir do púlpito. Então agora, preste atenção, se Deus tem todas as suas respostas vindo do púlpito, então essa pessoa que está no púlpito tem controle sobre você.
E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, para nós não termos domínio sobre a sua fé, mas nós somos ajuladores da sua alegria, porque pela sua fé você fica firme. Versículo 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema aqui é que eles estão tentando fazer o Dunamis acontecer sem nenhuma prestação de contas. Lembra, eles são ambulantes. Eles querem fazer o que eles querem fazer, viver da forma que eles querem viver, querem se comportar como eles querem se comportar, querem falar como querem falar, eles querem ir onde eles querem ir e não querem prestar contas a nada, mas querem a força de Deus para garantir eles. Isso não vai acontecer. Ali, por isso que o modelo apostólico, os apóstolos estão sendo restaurados para a igreja, porque o primeiro lugar que nós temos que tirar os vagabundos é do púlpito. É o primeiro lugar que nós temos que tirar os vagabundos do púlpito. Se não tirarmos os vagabundos do púlpito, como é que nós vamos tirá-los das igrejas? Então, isso, voltando para o que eu estava falando no início, quando você não tem uma pauta do dia apostólica de Deus, você vai inventar as coisas à medida que você vai. Por isso que tem tanto entretenimento na igreja. É por isso que, às vezes, o louvor e a adoração parece mais como um show do que um lugar santo para Deus entrar. É por isso que parece mais como se fosse um centro de entretenimento do que um centro de treinamento. Eu vou ficar aqui em alguns minutos, vou esquecer meus problemas, eu vou ficar empolgada, eu vou dançar. Eu vou correr até eu ficar sem fôlego. Certo? Aí eu vou me sentir bem por mais ou menos 2 horas e depois eu tô na mesma situação de novo e de novo. Agora, por que isso está acontecendo? É porque eu estou pensando que a minha resposta está vindo do púlpito, mas a minha resposta está aqui dentro de mim. E a minha resposta está lá enterrada pelo Espírito Santo. Então, para eu poder ter a minha resposta, para sair daqui de dentro e vir para fora manifestar, eu tenho que passar tempo com o Espírito Santo. Isso significa que eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que investir. Versículo 16. E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-lhes de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Veja, quando você não tem o exousia, você não vai acessar o Dunamis. Eles não tinham autoridade. Agora, por que que eles não tinham autoridade? Porque eles eram vagabundos, ambulantes. Não tinham prestação de contas, não tinham estrutura. Veja, é impossível você ficar fora do controle quando você passa tempo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te falar, para de agir assim. Ele fala, não, você está agindo errado agora, estúpido agora, para. O Espírito Santo fala, aquilo não fez sentido o que você acabou de falar. O Espírito Santo fala, aquilo foi burro o que você acabou de fazer. Você está vendo isso? Então, se eu não ouço o Espírito Santo, se eu ignoro o Espírito Santo, significa simplesmente que eu não quero prestar contas. E se eu não prestar contas, então, por que eu preciso ter a força de Deus? Porque se a força de Deus vem na minha falta de prestação de contas, eu vou causar danos. João capítulo 16. É por isso a razão pela qual nós viemos, nós não podemos abandonar o ajuntamento dos santos para nós podermos ser treinados, para que nós possamos ser treinados a como acessar o sobrenatural, passar tempo com o Espírito Santo. Por quê? Passar tempo com o Espírito Santo para acessar o sobrenatural. Porque se os 5 dons ministeriais conseguirem nos ensinar a entrar no sobrenatural, todas as coisas vão mudar. Seu comportamento vai mudar. Veja, a razão pela qual todo mundo está tentando, o sistema do mundo parece que facilmente está entrando na igreja, é porque, número 1,
não tem tido estrutura do governo do céu na terra, não tem tido ordem. A pessoa faz o que quer, nas igrejas começam a inventar versículos, criar, interpretar os versículos erradamente. Você se dá conta de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Sabia disso? Moisés estava aqui durante aquele tempo? Não. Moisés veio depois de Gênesis, certo? Então, como que Moisés pôde escrever Gênesis? Porque alguém precisou falar para ele o que havia acontecido. Então, preste atenção. Significa que a prestação de contas precisa estar ali no lugar certo, para que aquelas pessoas que vêm depois de nós não precisem inventar coisas. Veja, agora nós temos muitas pessoas nas igrejas inventando coisas à medida que eles vão. Quando você inventa coisas, o Espírito Santo, ele vai se subtrair, não vai participar. Então, quando o Espírito Santo se subtrai, não vai haver acesso ao Dunamis. Quando você não tem acesso ao Dunamis, todas as coisas podem entrar, qualquer coisa pode entrar, qualquer lixo pode entrar na igreja. É por isso que nós precisamos ter, é por isso que você precisa passar tempo com o Espírito Santo, é por isso que os 5 dons ministeriais, é impressionante com alguns pregadores como nem oram. Eles não oram. Imagina em línguas, eles não oram nem em português, eu não estou nem falando em orar em línguas, não oram nem em português. Eles abrem o último livro que saiu para pegar um texto dali e cria uma pregação para pregar para as pessoas. Bolsa. Ok, antes vá para 1 Coríntios, vai para 1 Coríntios, e eu vou concluir ali. Eu não vou ter tempo de chegar no João capítulo 16 para falar quão importante o Espírito Santo é. 1 Coríntios capítulo, nós oramos esse versículo, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Isso é Paulo. E as minhas palavras e minha pregação não foram com palavras eloquentes de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e Dunamis. Ok? Agora, por que é isso? Para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas na autoridade de Deus. Veja, a razão pela qual é simples. A razão pela qual vocês todos confiam no apóstolo é porque vocês veem o Dunamis. Você vê isso? Agora, você vê o Dunamis. Então, quando você vê o Dunamis e você ouve o que ele está falando, agora você vai obter a confiança para obter a autoridade. Veja, e agora, se você vê o Dunamis em ação, você vê a força de Deus em ação, você não vai ter problema nenhum em ter a confiança em Deus para obter a autoridade, para que o Dunamis opere na sua vida. Veja, é por isso que ele passa tempo com Deus. É por isso que quando alguém vem aqui nesse púlpito pregar, tem que passar tempo com Deus, porque nós aqui estamos tentando ministrar vocês e falar a palavra de Deus. Nós não estamos falando coisas por falar coisas. Se os 5 dons ministeriais conseguir ministrar de uma forma onde você veja Deus e você tenha confiança de saber que Deus vai operar através de você, você vai passar tempo com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te dar resposta e Deus vai fazer milagres através de você. Deus não precisa ministrar milagres na sua vida só através da vida do apóstolo. Deus vai fazer milagres através de você. Deus vai te dar algo, vai te dar uma revelação que você vai mover em cima dessa revelação e as coisas vão mudar. Então você tem que saber disso. Você. Deus vai operar com você, trabalhar com você. Veja, preste atenção nisso. Quando você deixa Deus trabalhar com você, isso significa que a igreja vai começar a mover mais rápido, porque o nosso líder ele pode avançar mais rápido. Veja, você tem que entender, o apóstolo, ele é um criador de trilhos. Ele está criando um caminho. Aqueles que criam novas avenidas. Se um apóstolo precisa ficar voltando para trás e cuidar de nós, que a gente não sabe andar sozinho, nós não vamos conseguir avançar muito.
Veja, se você está buscando, é por isso que ele prega para você em espírito e em poder, em espírito e em força. Não pela força da palavra dele, das palavras dele, mas pela força da unção, pela força da presença de Deus, para que isso possa ter uma impartição em você. Ter uma impartição em você, em nós, para que nós, preste atenção, para que o dunamis que está dentro de nós possa ser ativado, despertar dentro de nós. E eu sei que eu posso fazer as coisas acontecerem. Eu sei que eu posso fazer as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Eu sei que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando eu sei dessas coisas, agora eu chego com o Espírito Santo e o Espírito Santo me mostra o que fazer, o que falar. Então nenhuma arma contra mim vai prosperará. Eu posso entrar com o Espírito Santo, eu posso saber e dizer e saber o que fazer e dizer o que eu preciso falar, o que o Espírito Santo me diz para fazer, que eu sou mais do que vencedor. Então esse dunamis que está dentro de mim possa vir para o lado de fora. Vocês estão vendo isso? Pode se sentar. Veja. A sua fé não deve se apoiar na sabedoria de homens. O problema, o criador do problema não pode vir com a solução. Eu vou dizer isso novamente. O criador do problema não pode trazer a solução para o problema. Então, em alguns casos na minha vida, eu sou o criador do problema. Em alguns casos, o sistema do mundo é o problema, é o criador do problema na minha vida. Então, eu não posso ir para o mundo e eu não posso ir para mim. Eu tenho que ir para o Espírito Santo, que vive dentro de mim. Veja, eu estou te falando, todas as vezes que você passa tempo com o Espírito Santo, qualquer coisa que você esteja lidando, você passa tempo com o Espírito Santo, ele vai te dar a revelação, a inteligência, a unção que vai liberar o dunamis na sua vida, vai liberar a força de Deus na sua vida. Veja, lembra agora, se você não lembra mais de nada que eu falei essa noite, lembra disso, que a força de Deus que já está, porque o dunamis é traduzido, é inerente, é uma força inerente, intrínseca, já é inerente, intrínseco, já está existindo dentro de você. Não importa se você nasceu de novo ontem à noite, se você recebeu Jesus ontem à noite, já está dentro de você. No momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a força de Deus já está dentro de você. Se você não passa tempo com o Espírito Santo, o dunamis, ou a força de Deus, vai ficar dormente dentro de você. Porque você não tem o exousia, a autoridade. Então, é por isso que algumas cidades e alguns estados têm certos principados e certas fortalezas. Porque ninguém naquela área... Ok, posso ser real com vocês? Quantos de vocês têm estado com o apóstolo por mais de 20 anos? Ok, deixa eu falar isso. Quantos de vocês costumavam ir na igreja no lugar antigo? Ok. Então, quando você ia para o lugar antigo, a gente passava por esse lugar aqui onde nós estamos agora. Não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui, absolutamente nada. O apóstolo tem uma unção única que lida com prosperidade. Então, o que Deus fez? Deus deixou o apóstolo se mudar para cá onde nós estamos agora. E agora que nós mudamos para cá, o que ele fez? Ele repreendeu todos os demônios de pobreza na área. É por isso que as coisas começaram a se mover para essa direção aqui. Tem prosperidade aqui agora. Agora presta atenção. Mesmo que os demônios de prosperidade os demônios de pobreza foram repreendidos, por que a gente vê pobreza ainda? Demônios de pobreza, não de prosperidade. É porque por que a gente ainda vê pobreza? Porque as pessoas não se renderam ao Espírito Santo. Eu estou falando de cristãos. Eu sei que no mundo, os pecadores eles vão com o sistema do mundo, ou prospera ou não prospera.
Mas para nós que somos cristãos, que estamos na igreja, nós decidimos se vamos prosperar ou não, baseado em como nós nos rendemos ao Espírito Santo. Então presta atenção, só porque os demônios de pobreza foram repreendidos e segurados presos, se você não acessar o Espírito Santo, fala comigo sobre as minhas finanças, fala comigo sobre meu dinheiro, me diz o que eu preciso fazer, aí você não vai liberar o dunamis ou a força de Deus que vai abrir os portais para que você possa obter tudo que Deus tem para você. Isso está fazendo sentido? Então entenda isso, eu estou concluindo. Quando você começa a ler sobre poder na Bíblia, sempre lembre-se de que existe a autoridade e a força que operam juntos. A força de Deus não vai preceder a autoridade dele. É por isso que é importante de você aprender seus direitos como um crente. Agora, não só aprender seus direitos como crente, mas passar tempo com o Espírito Santo para que você possa aprender os mistérios que o Espírito Santo tem para você, para que esses mistérios possam liberar o poder de Deus na sua vida. É por isso que nós viemos aqui, viemos aqui aos domingos, às quartas à noite, para que o Espírito Santo possa nos despertar, para que possamos ver quem somos de verdade em Cristo.